Panafricanistas, Ideias e Ações é a mais nova série do podcast História Presente, organizado pelo Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UERJ. Neste episódio, vamos falar sobre Marcus Mosier Garvey. Marcus Mosier Garvey nasceu em 1887, na Baía de Santa Ana, na Jamaica. Foi o mais novo dentre 11 filhos. Seus pais, Sarah e Marcus Garvey, eram dois camponeses negros. Garvey, aos 14 anos, começou a trabalhar na gráfica do seu avô e, neste momento, tomou consciência do racismo na sociedade. Porém, 3 anos depois, aos 17 anos, iniciou sua militância política. Garvey fez diversas viagens pelos países do Caribe, momento em que testemunhou e se sensibilizou com as condições precárias em que os negros estavam submetidos. No entanto, foi em Londres onde começou a se interessar pela história, cultura e as questões coloniais africanas. Em 1914, ao voltar para a Jamaica, Garvey funda a UNIA, uma organização com o objetivo de lutar a favor dos direitos civis da população negra. A UNIA, após a Primeira Guerra Mundial, se expandiu em grande escala. Tornou-se a primeira organização negra de escala internacional. Inclusive, no auge da UNIA, na década de 1920, houve mais de 1 milhão de membros filiados espalhados ao redor do mundo. Parte desse crescimento se deve ao jornal lançado em janeiro de 1918, chamado de The Negro World, principal porta-voz e meio de propaganda, difundindo suas ideias de igualdade, valores e projetos, seja na diáspora, seja na África. Garvey possuía um carisma notável. Encorajou os negros do mundo todo a desafiar a dominação europeia na África. Confrontou a depreciação que os negros sofriam por conta do racismo. Dizia que os negros deveriam reescrever a história, valorizar a si mesmos, seus heróis, suas culturas, seu passado, sua identidade. Em síntese, a sua raça. Garvey também pregava o retorno dos negros à África, pois, além de libertar o continente do colonialismo, era preciso desenvolvê-la, torná-la forte, independente e autônoma. Do ponto de vista econômico, Marcus Garvey acreditava que os negros não deveriam depender dos brancos, precisavam ser independentes financeiramente. Era preciso desenvolver o espírito empreendedor e investir nos próprios negócios. Inclusive, Garvey fundou a Black Star Line, responsável por transportar pessoas e mercadorias pelo Atlântico, principalmente entre o Caribe e África. No entanto, toda a mobilização racial que Garvey iniciava gerava polêmicas. Outras lideranças negras, como Webb Du Bois, viam Marcus Garvey como charlatão, demagogo e autoritário. Por outro lado, o governo dos Estados Unidos afirmava que a UNIA incitava o ódio racial, por isso era uma organização perigosa. Atualmente, as ideias de Garvey são chamadas de garveyismo e podem ser classificadas como movimento social panafricanista, anticolonialista e nacionalista negra, focados na valorização dos afrodescendentes ao redor do mundo, independência, autonomia e união do continente africano e dos negros espalhados pelo globo. No futuro, Garvey viria a influenciar um dos maiores líderes negros dos Estados Unidos, chamado Al-Hajj Malik Al-Shabazz, mais conhecido como Malcolm X. Mas isso fica para outro episódio. Independente da figura polêmica de Marcus Garvey, é preciso reconhecer que ele foi extremamente importante para a história do panafricanismo, pois foi um dos primeiros a dar um sentimento de pertencimento e de orgulho racial para a população negra do mundo todo. Uma economia voltada para a comunidade, luta contra o colonialismo no continente africano e criação de um estado de negros para negros. É isso, pessoal. Finalizamos por aqui. Você acabou de ouvir Panafricanistas, Ideias e Ações, mais um projeto do LPPE e FCH UERJ. No próximo episódio, vamos falar sobre o Webb Du Bois. Coordenação do projeto, Jaqueline Ventapani. Vinheta, Leonardo Pereira. Pesquisa e narração, Gabriel de Assis da Silva. Lembre-se, a pandemia ainda não acabou. É importante a conscientização de todos, o distanciamento social, o uso de máscaras e, se puder, fique em casa. Um abraço e espero vocês no próximo episódio.